Olá, hoje vou falar-vos de células. Vou falar-vos um pouco acerca da teoria celular e também vos vou falar dos diferentes tipos de células. Desde as células muito pequeninas, aquelas que nós chamamos de células procarióticas, e também as células eucarióticas. Vamos aprender um pouco acerca das diferenças entre as várias células eucarióticas e também compará-las com as células procarióticas. Espero que no final desta pequena lição sejam capazes de fazer alguns dos reconhecimentos que consideramos mais importantes no conhecimento das células. Vamos então começar por falar um pouco da teoria celular. A teoria celular é uma teoria estruturante da biologia e ela foi formulada por Schleiden-Ishvan e mais tarde completada pelas investigações de Virchow. Segundo esta teoria, qualquer ser vivo é constituído por células. Assim, a célula é a unidade fundamental de um ser vivo. Essa unidade fundamental pode ser analisada sob vários aspectos, nomeadamente sob o aspecto estrutural. Então ela é uma unidade estrutural. Ela também é uma unidade de funcionamento, então é funcional. E todos os seres vivos que têm células, essas células reproduzem-se. Essas células são também, então, as unidades de reprodução. A teoria celular foi formulada em meados do século XIX. Desde essa altura até agora, houve grandes alterações no conhecimento das células. As células são, como já sabemos, estruturas muito pequenas e, como tal, não são visíveis à vista desarmada. Precisamos de instrumentos para conseguir visualizá-las. Esses instrumentos são os microscópios. Já no século XIX havia microscópios, mas eram muito rudimentares, em que o seu poder de resolução era bastante baixo. À medida que a tecnologia evoluiu, e essa evolução esteve associada à evolução de muitas ciências, também foi possível evoluir o conhecimento da biologia, nomeadamente com o aparecimento dos microscópios eletrónicos. Os microscópios eletrónicos são aqueles que permitem ver bem o interior das células, aquilo a que nós chamamos a ultraestrutura celular. Quando falamos, por exemplo, de uma mitocôndria ou de um núcleo, nós só sabemos como é que é a sua estrutura porque há microscópios eletrónicos. Antes do advento desse tipo de microscopia, não era possível reconhecer a ultraestrutura das células. Apesar de saber muito sobre as células, ainda há muito a saber. Muitas das informações são efetivamente recolhidas através do estudo da citologia pelos microscópios, mas há muitas informações que são obtidas através de outro tipo de estudos. A teoria celular dá-nos então aqui o pontapé de saída para o estudo da célula. Então, o que é que define uma célula? Que elementos tem que ter uma estrutura biológica para poder ser considerada uma célula? Em primeiro lugar, tem que ter uma membrana que a individualiza do ambiente exterior. É a membrana celular. Também tem que ter um citoplasma, que é a região contida pela membrana celular. E ainda é indispensável o material genético que contém todas as informações que fazem de cada célula aquilo que ela efetivamente é. Assim, todas as células têm estes três elementos estruturais. Tem membrana celular, tem citoplasma,
têm material genético. Desenhei agora uma célula com os 3 elementos estruturais. Mas será que há alguma célula exatamente igual àquela que eu acabei de desenhar? As células podem ser muito pequenas e são bastante simples, as mais parecidas com o meu desenho original. No entanto, mesmo essas têm uma estrutura que as envolve, que é a parede celular e que não estava representada na célula genérica. Também podem ser células maiores, que podem ter uma forma um pouco menos bem definida ou uma forma bem definida. Essas células são maiores do que a primeira que foi desenhada e têm algumas estruturas de maior complexidade. Qualquer das células representadas, como podem ver, tem os 3 elementos que são necessários para eu poder identificar uma estrutura biológica como sendo uma célula. Todas têm então a membrana celular, o citoplasma e o material genético. Apesar de todas elas terem estes 3 elementos, podemos com certeza ver que as células são diferentes. A célula que é a mais pequena e que vamos ver que na realidade é a mais simples, é designada célula procariótica. As outras 2 células, apesar de também apresentarem diferenças, e posso dizer-vos já que uma é uma célula animal, a do meio, e outra é a célula vegetal, a célula que está representada mais em baixo, são ambas células eucarióticas. Assim podemos encontrar várias estruturas celulares designadas de organitos, quer nas células procarióticas, quer nas células eucarióticas. No entanto, nas células eucarióticas, o tipo de organitos é bastante mais complexo do que nas células procarióticas. Essa complexidade é visualizada pela presença de uma estrutura que individualiza o próprio organito do citoplasma onde se encontra e que é também uma membrana com uma estrutura semelhante à membrana da própria célula. Quando comparamos então uma célula procariótica com uma célula eucariótica, vamos sempre encontrar os tais 3 elementos que são comuns a todas. No entanto, será que são exatamente iguais esses 3 elementos? Ou seja, essas 3 estruturas celulares? Vamos verificar que algumas, sim, são iguais. E há outras em que vamos encontrar algumas diferenças. Assim, vamos ter uma membrana celular que tem a mesma organização básica. Um citoplasma em que, na sua grande maioria, também tem praticamente os mesmos constituintes. O material genético é constituído também pelas mesmas moléculas, no entanto, tem uma organização diferente nas células procarióticas e nas células eucarióticas. Numa célula procariótica, o material genético está todo arrumado num único cromossoma. Esse cromossoma é circular. Enquanto que numa célula eucariótica há sempre mais do que um cromossoma. Esses cromossomas nunca são circulares, ou seja, a molécula é uma molécula linear, e estão sempre associados a proteínas que são designadas estonas. Há ainda a considerar que na célula procariótica esse material genético está livre no citoplasma, enquanto que numa célula eucariótica o material genético está envolvido por uma membrana, a que nós damos o nome de membrana nuclear. Para além destas 3 estruturas básicas, há uma outra estrutura que é designada de organito, que são os ribossomas e que também existem nas células procarióticas e nas células eucarióticas. Apesar de serem, na sua estrutura genérica, bastante semelhantes, os ribossomas das células procarióticas são menores do que os das células eucarióticas.
comparação das células procarióticas com as células eucarióticas leva-nos a uma conclusão importantíssima. É que as células procarióticas não têm organitos envolvidos por uma membrana. Dizemos então que elas não têm organitos membranares. Enquanto que todas as células eucarióticas têm organitos membranares. Estes organitos membranares, na realidade, são estruturas celulares envolvidas por uma membrana que tem a composição da membrana celular. Há uma grande diversidade de organitos celulares com membranas. Esses organitos têm nomes e alguns desses nomes são já vossos conhecidos. Como, por exemplo, o núcleo é um organito com membrana, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o lisossoma, o vacúolo e muitos outros, como o cloroplasto, que aqui não identifiquei, mas que também é um organito com membrana. Da comparação das células procarióticas com as células eucarióticas, sobressai uma outra característica importante. É que tanto as procarióticas como as eucarióticas efetivamente têm organitos não membranares. Os ribossomas são exemplo desses organitos não membranares. Nós já falámos deles como sendo organitos que estão presentes tanto nas células procarióticas como nas eucarióticas, apesar de apresentarem algumas diferenças. Vamos agora analisar as características observadas em algumas células na perspectiva da classificação como células procarióticas ou eucarióticas. Nem sempre as informações que temos sobre as células nos permitem dizer inequivocamente de que tipo celular é que estamos a falar. Assim, aquilo que eu vos peço é que olhem para estas afirmações relativas a 6 células e que tentem, com essas informações, dizer se as células são procarióticas ou eucarióticas, ou se não é possível fazer essa afirmação acerca delas serem um ou outro tipo celular. Vamos ver então a célula A, que tem um cromossoma circular. Ora, vimos que isto é uma característica que só as células procarióticas têm. Por isso, inequivocamente, só com esta informação eu posso dizer que a célula A é uma célula procariótica. Quanto à célula B, ela tem complexo de Golgi. Logo, só pode ser também um tipo celular, que é ser uma célula eucariótica, porque o complexo de Golgi é um organito membranar e só as células eucarióticas têm organitos membranares. A célula C apresenta uma situação algo inesperada, pois não tem núcleo, mas tem retículo endoplasmático. Habitualmente consideramos que uma célula eucariótica tem núcleo, mas não nos podemos esquecer que uma das características de qualquer célula eucariótica é ter organitos membranares. O retículo endoplasmático é um organito membranar. Logo, mesmo sem ter núcleo, esta célula seria uma célula do tipo eucariótico. A única informação que temos sobre a célula D é que tem ribossomas. Ora, os ribossomas existem tanto em células eucarióticas como em células procarióticas. Logo, eu não posso concluir nada acerca do tipo de organização celular da célula D. Sobre a célula E, sabemos que tem citoplasma e membrana celular. Ora, como temos vindo a ver, todas as células têm citoplasma e membrana celular. Logo, tal como relativamente à célula D, não sabemos se esta célula é procariótica ou é eucariótica. Por último, relativamente à célula F, sabemos que não tem membrana nuclear nem tem qualquer organito com membrana. Isso remete-nos imediatamente para um tipo de organização celular, o das células procarióticas. A biologia e geologia passo a passo hoje levou-nos a percorrer os caminhos da citologia. Aprendemos alguma coisa
relacionada com células, a teoria celular, o que é uma célula eucariótica, por oposição a uma célula procariótica mais simples, mas fica ainda muita coisa para saber sobre células. Numa próxima sessão, iremos falar mais um pouco sobre células. Iremos falar de células eucarióticas um pouco mais em pormenor e vamos distinguir células animais de células vegetais. Terminamos assim neste ambiente tropical. Até breve!